Imagina atravessar uma das cordilheiras mais perigosas do mundo em apenas 20 minutos. Parece impossível, certo? Pois a China acabou de fazer exatamente isso. Enquanto a maioria dos países desistiria diante de montanhas instáveis, terremotos constantes e temperaturas extremas, os engenheiros chineses decidiram perfurar 22 quilômetros de rocha pura. Não foi por diversão. Foi por necessidade absoluta. O que você está prestes a descobrir não é apenas sobre um túnel gigante. É sobre como transformar o impossível em realidade quando a geografia se torna seu maior inimigo. Mas antes de entender essa obra monumental, você precisa conhecer o problema que ela resolveu. As montanhas Tian Shan cortam a região de Xinjiang bem no meio. De um lado, você tem indústria pesada e centros logísticos. Do outro, petróleo, gás, minerais e agricultura. No mapa, parece perto. Na prática, era um pesadelo. Antes desse túnel, cruzar essas montanhas significava enfrentar estradas que subiam mais de 3.000 metros de altitude. Curvas apertadas, neve constante, desmoronamentos imprevisíveis. 7 horas de viagem nos dias bons. Nos dias ruins, a estrada simplesmente fechava, inverno inteiro às vezes. O custo de transporte era absurdo, os prazos de entrega imprevisíveis, e duas metades de uma mesma região econômica viviam praticamente isoladas uma da outra. A China já tinha construído rodovias através de desertos, planícies e vales, mas as Tian Shan se recusavam a cooperar. Contornar a cordilheira significava centenas de quilômetros extras. Construir por cima significava deixar a natureza no controle, não os engenheiros. Então surgiu uma pergunta brutal. Se a montanha não vai se mover e a estrada não sobrevive em cima dela, perfurar direto por dentro é a única opção que resta? A resposta virou o túnel Tianshan-Shengli. Mas escolher construir aqui foi apenas o começo do verdadeiro desafio. As montanhas Tian Shan não são apenas altas. Elas são geologicamente jovens e ainda estão se movendo. Essa cordilheira foi formada por forças tectônicas gigantescas empurrando a Terra para cima durante milhões de anos. E esse processo nunca parou completamente. A rocha aqui é fraturada, instável e está sob estresse constante. Para engenheiros de túneis, isso é o pior cenário possível. O projeto não era só sobre comprimento. No ponto mais profundo, existem mais de 1.100 metros de montanha, pressionando a estrutura do túnel. Isso é mais de 1 quilômetro de peso esmagador. Nesse nível de pressão, a rocha pode se deformar. As paredes do túnel podem ser comprimidas para dentro. Falhas súbitas acontecem se os sistemas de suporte não acompanharem a escavação. E tem mais. A construção aconteceu a mais de 3.000 metros de altitude. Nessa altura, os níveis de oxigênio caem o suficiente para reduzir o desempenho humano e a eficiência das máquinas. As equipes trabalhavam em turnos reduzidos. Os equipamentos precisaram ser modificados para operar no ar rarefeito e no frio extremo. Ao longo da rota do túnel, as equipes tiveram que atravessar mais de uma dúzia de zonas de falha geológica. Algumas eram estreitas e densas, outras se estendiam por centenas de metros, cheias de rocha esmagada, solo solto e água. Nessas zonas, a montanha se comporta menos como pedra sólida e mais como cascalho molhado sob pressão. Escave rápido demais e o túnel desaba. Dê suporte devagar demais e as paredes se fecham. Diante de tudo isso, como os engenheiros conseguiram avançar sem que a montanha os engolisse? A construção começou em 2020, com um investimento total de 46,7 bilhões de yuans, cerca de 7 bilhões de dólares. O projeto recebeu prioridade nacional. Institutos especializados entraram na fase de planejamento. Pesquisas geológicas mapearam zonas de falha com um nível de detalhe raramente visto antes. Os engenheiros projetaram o túnel para se mover com a montanha, não lutar contra ela. Em vez de apenas revestimentos rígidos de concreto, usaram sistemas em camadas que podiam absorver deformação. Vigas de aço flexionavam. Camadas de concreto projetado ficavam mais espessas onde a pressão aumentava. Os padrões de suporte mudavam de uma seção para outra com base em dados de monitoramento ao vivo.
A temperatura criou outra camada de risco. Do lado de fora, as temperaturas de inverno caíam muito abaixo de zero. Dentro da montanha, o calor geotérmico elevava as temperaturas da rocha de forma inesperada. Essa diferença térmica constante causava expansão e contração, aumentando o estresse nas estruturas e equipamentos do túnel. E ainda tinha o risco sísmico. Xinjiang fica em uma zona sismicamente ativa. Mesmo terremotos pequenos podem deslocar zonas de falha em centímetros. Em um túnel desse comprimento, esse movimento importa. O túnel se estende por 22,13 quilômetros de portal a portal. Para você ter uma ideia, é como atravessar uma grande cidade inteira. Só que essa estrada passa por baixo de uma das cordilheiras mais hostis da Ásia Central. Ele consiste em 2 tubos paralelos, cada um transportando 2 faixas de tráfego. Entre eles, fica um sistema separado de serviço e segurança, projetado para lidar com emergências, ventilação e manutenção. Apesar de tudo isso, as equipes continuaram avançando, e em 27 de dezembro de 2025, o túnel foi oficialmente inaugurado. Mas será que ele realmente é o maior do mundo? Chamar o túnel Tianshan Shengli de recorde mundial levanta uma pergunta justa. Como ele realmente se compara aos maiores túneis já construídos? Vamos começar pela Noruega. O túnel Lærdal tem pouco mais de 24 quilômetros e continua sendo o túnel rodoviário mais longo em comprimento bruto. Mas o contexto importa. Lærdal passa por baixa altitude, através de rocha relativamente estável, com condições climáticas suaves comparadas a Xinjiang. Foi concluído em 2000, quando o risco geológico e a pressão da construção eram muito menores. Comprimento sozinho não conta toda a história. Depois tem o túnel de base de Gotthard, na Suíça. Com 57 quilômetros, é o túnel ferroviário mais longo da Terra. Passa profundamente sob os Alpes e levou quase 2 décadas para ser concluído. Sua escala é incomparável, mas segue regras de design de túneis ferroviários, não padrões rodoviários. Trens permitem controle mais apertado de fluxo de ar, espaçamento de tráfego e resposta a emergências. Túneis rodoviários precisam levar em conta veículos particulares, cargas de combustível e comportamento imprevisível de motoristas. Isso muda tudo. Tem também o túnel do Canal da Mancha. Passando sob o Canal da Mancha, conecta o Reino Unido e a França debaixo do mar. Seus desafios vieram da pressão da água e longas seções submarinas, não de rocha fraturada sob estresse sísmico. A rota de Tianshan, ao contrário, forçou os engenheiros a se adaptarem a condições que mudavam drasticamente a cada poucas centenas de metros. É aqui que o túnel Tianshan Shengli se destaca. Em termos simples, alguns túneis são mais longos, alguns são mais profundos, alguns levaram mais anos. Muito poucos combinam todos esses estresses de uma vez. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo aqui do que apenas recordes de engenharia. Este túnel não foi construído para conectar 2 países ou servir ao trânsito global. Foi construído para unir uma única região, para remover uma barreira natural que moldava a vida diária, a economia e a mobilidade de milhões de pessoas. Durante décadas, a China focou primeiro em suas regiões leste e costeiras. Terreno plano, populações densas e crescimento voltado para exportação tornavam os retornos sobre investimento em infraestrutura óbvios. A China Ocidental veio depois, não porque importasse menos, mas porque construir lá custa mais e entrega resultados mais lentamente. Xinjiang representa a versão mais difícil desse desafio. É vasta, pouco povoada em muitas áreas, e dominada por desertos e montanhas. De uma perspectiva financeira de curto prazo, evitar projetos caros teria sido mais fácil. Mas a China tomou a abordagem oposta. Em vez de perguntar se o terreno é conveniente, os planejadores cada vez mais perguntam se a conexão é necessária. O túnel reflete essa mudança. Essa lógica se estende além de Xinjiang. A China construiu pontes longas sobre mar aberto, ferrovias através de permafrost e rodovias por desertos onde a manutenção sozinha se torna uma batalha constante. O padrão é consistente. Remova os gargalos primeiro, mesmo que a engenharia pareça excessiva no início.
Há também uma camada estratégica. Xinjiang fica no centro das rotas terrestres da China em direção à Ásia Central. Melhorar conexões internas fortalece as saídas externas. Estradas que funcionam o ano todo dentro da China apoiam corredores comerciais que se estendem muito além dela. Visto por essa lente, o túnel não é apenas um projeto regional. É parte de um esforço maior para tornar a geografia menos decisiva na formação de resultados. Mas isso nos leva à questão final, que todos deveriam estar se fazendo. Então, no final das contas, esse túnel valeu o custo e o risco? Estamos falando de 7 bilhões de dólares, anos de trabalho em condições extremas e tecnologia de ponta para cortar 6 horas de viagem. Para alguns pode parecer excessivo. Para outros, é exatamente o tipo de pensamento de longo prazo que separa países que se adaptam à geografia de países que a transformam. Agora é com você. Mais países deveriam tentar projetos assim, mesmo que pareçam impossíveis no início? Ou esse nível de engenharia só é possível sob o sistema de planejamento da China? E a pergunta que ninguém quer fazer: até onde devemos ir para vencer a natureza? Deixe a sua opinião nos comentários. Quero saber o que você realmente pensa sobre isso. Se esse vídeo mudou a forma como você vê infraestrutura, compartilha com alguém que precisa ver isso também. E se inscreve no canal porque tem muito mais conteúdo assim chegando.